Exercício número 9, calcular até a sétima derivada dessa função seno de AX. Então, regra da cadeia, né? Derivada de seno é cosseno, sem mexer na parte de dentro. Derivada da parte de dentro eu faço na frente. Derivada de AX. O A é uma constante, por exemplo, 2x não dá 2. Então, a derivada de AX dá A. Então, é esse A aqui, ó. Segunda derivada, derivada de A cosseno de AX. O A é constante, eu repito, porque está multiplicando. Derivada de cosseno é menos seno, sem mexer na parte de dentro. E a derivada da parte de dentro eu faço na frente. Derivada de AX é A. A vezes A vai dar A ao quadrado, com esse menos. Então, menos A ao quadrado, seno de AX. Menos A ao quadrado é constante que está multiplicando. Então, para calcular a terceira derivada, mantém a constante e deriva só isso aqui. Derivada de seno é cosseno, sem mexer na parte de dentro. Derivada da parte de dentro eu faço na frente, vai dar A. Então, A vezes isso aqui vai ficar menos A ao cubo, cosseno de AX, e assim por diante. Quarta derivada, mantém isso aqui, que é uma constante, certo? Derivada de cosseno é menos seno, sem mexer na parte de dentro. Derivada de AX é A. Aí multiplicando aqui, ó, A vezes A ao cubo é A quarta, menos vezes V, menos vai dar mais, vai ficar isso aqui. Quinta derivada, mantém o A elevado à quarta. Derivada de seno de AX é cosseno de AX, derivada de AX é A, então vai ficar assim. E assim por diante, né? Então a gente vai fazendo as derivadas aí, elas vão sempre vão dar os resultados padronizados. Nesse caso aí, ó, se você observar, ela sempre vai te dar assim, ó, dois resultados negativos, depois dois resultados positivos, dois resultados negativos e assim por diante. Sempre seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno. E sempre aqui somando 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, é comportamento que a gente percebe na função aí. Exercício 12, calcular até a segunda derivada da arctangente. A derivada de arctangente, então a primeira derivada vai dar 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Se aqui fosse qualquer coisa diferente de x, por exemplo, se fosse 5x, aí a derivada de 5x eu colocaria aqui em cima, que é o 5, e aqui embaixo, no lugar de ser x ao quadrado, seria 5x ao quadrado, e assim por diante, né? Seria a regra da cadeia, mas como é x, não precisa. A segunda derivada é a derivada disso aqui. Então, a gente pode fazer, por exemplo, regra da divisão, né? Deriva o de cima, que dá 0, multiplica pelo de baixo, vai dar 0. Menos. Agora faz o contrário. Deriva o de baixo, derivada de x ao quadrado é 2x, multiplica pelo de cima. 2x vezes 1, 2x. Então, derivada do de cima vezes o de baixo dá 0, menos da fórmula. Derivada do de baixo vezes o de cima dá 2x, sobre a parte de baixo ao quadrado. Então, vai ficar isso aqui. Então, vai ficar menos 2x sobre isso aí, o exercício 12 aí. Exercício 18, então agora é calcular a derivada implicitamente. Então a gente calcula a derivada implicitamente, é assim, ó, x ao cubo, derivada de x ao cubo é direto, desce o 3, 3x ao quadrado. Aqui, ó, regra da multiplicação, porque aqui tem x e o y também tem x, já que o y é uma função de x. Deriva o primeiro, derivada de x ao quadrado é 2x, repete o segundo, que é o y, mais repete o primeiro, que é o x ao quadrado, e deriva o segundo, que é o y. Por que é derivada implícita? Porque eu não sei quem é o y, eu não consigo isolar o y. Então, a derivada de y eu represento como y'. Mais, aqui, ó, regra da cadeia, desce o 2, sem mexer na parte de dentro, subtrai 1 aqui, mantém a parte de dentro. Essa parte de dentro eu derivo na frente, derivada de y é y', certo? Igual a 0. Esse termo e esse que tem o y' eu deixo do lado de cá e os outros dois eu mando para o lado de lá. Esses dois que tem o y' eu já vou colocar o y' em evidência, tá aqui, ó. Aí sobe o x ao quadrado e o 2y. Esses dois eu passei para cá e isso aqui que está multiplicando passa para lá dividindo e aí eu tenho o resultado da minha derivada implícita aí.